Porque os psicólogos se confundem muito sobre essa questão, porque acham que para aprender a dominar o diagnóstico psicanalítico e a interpretação dos sonhos, basta ler muito, basta fazer basta ler muito, ler todos os livros da psicanálise sobre psicopatologia, sobre as estruturas e sobre a interpretação dos sonhos que eu vou conseguir. Mas daí a pessoa estuda, e eu tenho alunos que isso acontece, que estudam, tem a teoria na ponta da língua, às vezes até melhor do que eu tenho a teoria na ponta da língua, mas não conseguem aplicar esse conhecimento na prática, não conseguem entender na prática o comportamento do paciente, não conseguem diferenciar um paciente do outro, veem todos os pacientes de um jeito semelhante. E é uma dificuldade geral essa, de fazer um diagnóstico preciso. E daí, se você não consegue fazer um diagnóstico preciso, como é que você vai conseguir interpretar o sonho do seu paciente? Me explica. Se você não sabe quem é o paciente que está ali na sua frente, como é que você vai identificar a especificidade do sonho do paciente? É possível isso? Você acha que é possível? Você acha que você consegue ajudar o paciente a entender seu próprio mundo interno, a fazer uma escuta do inconsciente realmente eficaz, precisa, se você não domina o diagnóstico psicanalítico? Fica muito complicado, não é mesmo? E como os psicólogos acham que só a leitura é o que resolve, acabam tendo problemas. E eu descobri um jeito que é simples para a gente aprender, mas é um jeito que um jeito que faz uma análise profunda dentro do cinema. Não é como fazem a maioria das instituições que analisam os filmes, aí vão vendo as cenas e vão dando a sua opinião e conversando sobre o cinema. Não, é fazer uma análise criteriosa, frame a frame, fotograma por fotograma, do filme, para entender efetivamente, estudar a fundo como é que é a estrutura da personalidade daquele personagem e o que os sonhos que aquele personagem tem a ver com a vida dele. Como, por exemplo, no filme Cisne Negro, do Darren Aronofsky, né? Onde tem a Nina que vai psicotizando durante o filme, vai cada vez ficando mais psicótica, vai usando mecanismos de defesa cada vez mais regressivos, até um final bastante catastrófico. E isso a gente vê pelas imagens. A gente vê o quanto as imagens fazem com que mostram o processo de fragmentação dos processos mentais, da dissociação e da identificação projetiva. Porque aí a paciente começa a ter alucinações, né? E antes de ter essas alucinações, o jogo de espelhos mostra exatamente o processo de fragmentação da paciente. Antes das alucinações, aparecem os espelhos fragmentados, que mostram o quanto esse processo de dissociação está em ato de maneira hiperativa e forte dentro da mente do paciente. E isso é possível através do cinema. A gente enxerga perfeitamente. A gente enxerga perfeitamente isso através dos espelhos. Não é só nesse filme, num outro filme também chamado Amante Duplo, acontece a mesma coisa. E aí a gente começa a ver que em filmes diferentes, falando de estruturas diferentes, os diretores usam os mesmos recursos, os mesmos símbolos. E isso vai internalizando dentro de nós. A gente vai aprendendo isso com muita mais rapidez, muito mais facilidade. Realmente 10 anos de estudo em uma noite, muitas vezes, se você estudar o filme com atenção, se estudar o filme como se fosse algo científico e não só entretenimento. Agora eu pergunto para você, por que você acha que estudar as estruturas da personalidade e o cinema e a interpretação dos sonhos através do cinema é uma oportunidade para psicólogos e psicanalistas? Por que você acha que é uma oportunidade? Porque você vai ter o acesso
a um conhecimento de uma maneira muito mais rápida do que você teria lendo só livros. Eu sei disso, porque eu, para você ter uma ideia, dormia na biblioteca da minha casa. Do lado da minha cama estava toda a coleção do Freud, todos os 24 volumes. Freud era meu livro de cabeceira, para você ter uma ideia. A Interpretação dos Sonhos era um dos livros que eu mais li, mais estudei, mais assinalei. E aí eu me formei, comecei a minha especialização, comecei a atender os pacientes. E quem disse que eu conseguia diferenciar as estruturas da personalidade e conseguia trabalhar com os sonhos dos pacientes? Eu não conseguia. Era muito difícil para mim, era muito desafiador. E aí meu consultório demorou para deslanchar, demorou para crescer. Eu atendia todos os pacientes do mesmo jeito. E aí quando você atende todos os pacientes do mesmo jeito, você não consegue ser um especialista, você não é reconhecido como um especialista. Você acaba sendo alguém que tem um tipo de técnica generalista, que não traz resultados. Foi só quando eu comecei a estudar a fundo o cinema que eu consegui relacionar muito mais rapidamente a teoria que eu estudava nos livros com a prática, como uma coisa se mostra na vida real do paciente, não numa questão teórica. Como é que se mostra ali nas falas, no comportamento, né, nos lapsos de linguagem e nos sonhos do paciente. Aí eu mudei a minha técnica. Aí eu comecei a perceber o quanto eu podia ajudar esses pacientes e devia usar técnicas diferentes para os quadros diferentes para poder ajudá-los. E eu atendia muito paciente grave, achando que não era tão grave assim, porque eu tinha dificuldade de dominar o diagnóstico psicanalítico. Aí eu atendia muito paciente como neurótico, quando o paciente não era neurótico, quando ele era mais grave do que isso. E quando eu comecei a ver claramente esses casos mais graves, e estudar eles, e entender eles através do cinema, tudo ficou mais simples para mim. Parecia que eu tinha encontrado uma chave, algo completamente novo para estudar essas questões.